Quantos dizem amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma palavra que vocês já ouviram muitas vezes. Muita coisa que eu ouço desde que eu era criança. Mas que você esteja com o coração quebrantado, coração disponível para ouvir mais do Senhor. Amém? Porque essa é uma palavra viva e ela continua falando conosco. Eu queria falar sobre o corpo de Cristo. Na palavra, nós temos muitas metáforas, né? Ou comparações, podemos dizer assim, para explicar algumas realidades espirituais e assim facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, quando a gente fala do Espírito Santo, quando a palavra fala do Espírito Santo, a palavra compara o Espírito Santo com o quê? Com o fogo, com o vento, com a água, o rio, a pomba. E assim, algumas vezes a palavra vai fazendo comparações. E quando a palavra fala de Jesus, diz que ele é o pão que desceu do céu, diz que ele é a luz do mundo, o bom pastor, a porta. E quando a palavra nos fala da igreja, nós temos aprendido que igreja não é um prédio. Eu ouço isso desde criança. Minha carne luta para falar o contrário, mas o Espírito Santo vai, colocando isso dentro de mim, que igreja não é um prédio onde nos reunimos, mas a igreja pode estar reunida aqui neste lugar. Quem diz amém? Passei um final de semana abençoado, junto com alguns irmãos, e a igreja estava reunida no alto de uma montanha, lugar lindo. Então a igreja ela pode estar em qualquer lugar, na casa, na rua, nas montanhas. E a palavra diz que a igreja é a casa de Deus. Ela nos compara a um edifício. Diz que somos templo do Deus vivo. Mas a figura que mais se repete no Novo Testamento é que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo não se refere ao corpo do Jesus homem, que nasceu de Maria, que andou nessa terra, que derramou seu sangue na cruz, que foi sepultado, e este corpo ressuscitado e depois glorificado, e que está sentado à direita do Pai. Mas o termo corpo de Cristo se refere a você e a mim, a nós. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor. Esta figura é a mais falada no Novo Testamento. Li algumas coisas, ouvi, assisti. Então, quando se trata da igreja, na maioria das vezes a palavra nos fala que nós somos corpo de Cristo. E facilita muito a nossa compreensão do que é a igreja, de como funciona a igreja. Porque todos nós temos um corpo. Todo mundo tem um corpo, né? Então você olha todo dia para o seu pé, para a sua mão. E porque todos nós temos corpo, nós podemos comparar com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então a minha proposta essa tarde é nós lermos 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27. Basicamente, vamos passar esse momento aqui, não muito longo, nesse texto. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo.
nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Quantos dizem amém? Nestes 15 versículos que acabamos de ler, a palavra corpo se repete 17 vezes e a palavra membro ou membros se repete 13 vezes. E no último versículo, no versículo 27, nos dá uma conclusão de tudo, né? Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Minha proposta é a gente destrinchar tudo o que acabamos de ver aqui e destrinchando e declarando aqui 5 verdades sobre o corpo de Cristo. Uma palavra muito simples, mas que é necessária aos nossos ouvidos, ao nosso coração, para colocar em prática. Amém, irmãos? A primeira verdade sobre o corpo de Cristo é que o corpo de Cristo é um. A unidade no corpo de Cristo. Diz o versículo 12 que acabamos de ler, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, através do batismo, nós fomos unidos a Cristo, enxertados em Cristo, fomos ressuscitados com uma nova vida, mas também fomos unidos ao corpo de Cristo. Cristo não tem muitos corpos, ele tem apenas um. Cristo não tem muitas igrejas, ele tem somente uma igreja. E nós aqui fazemos parte, é um grupo pequeno de um grande corpo. Quantos já ouviram isso? Muitas vezes, eu também já ouvi. E preciso ouvir todo dia. Amém? Quando estou perto do meu irmãozinho da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, meu irmão, membro do corpo de Cristo. Quem diz amém? Amém. Segunda verdade, cada membro do corpo deve dar valor à graça ou ao dom que Deus lhe deu. E tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir, segunda verdade. Cada membro deste corpo, que é só um, deve dar valor à graça ou o dom que Deus lhe deu para a edificação do corpo de Cristo.
Meu querido irmão, minha querida irmã, não há nenhum membro desse corpo que fique sobrando. Às vezes a gente esquece de algumas partes do nosso corpo e acontecem algumas coisas que você lembra, né? Principalmente aquele dedo do mindinho, que você esquece dele, mas de repente você bate na quina de uma parede, ou no guarda-roupa, ou no jiu-jitsu, né? Fiquei sabendo que Elias e Tiago ali, uma unha de repente saiu fora. Mas assim, fecho parênteses. Então, nenhum membro do corpo fica sobrando. As sobrancelhas, né? Às vezes a gente pensa que é só decorativo, né? Tem gente que faz todo um negócio aí. Mas ela serve também quando a gente sua, né? Para não passar direto. Às vezes o suor é tão grande que até, mas de repente faz assim. Cada parte do corpo tem a sua utilidade. Ninguém fica sobrando. Cada membro, cada órgão tem seu lugar, tem sua importância. E existe um grande erro, queridos irmãos. Um membro desse corpo pode cair no erro de se comparar com outro membro. E através dessa comparação se sentir inferior. Como o texto diz, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Aqui o pé se compara com a mão, né? Se compara e termina se anulando. O pé começa a admirar a mão e termina se anulando. Podemos até pensar como seria o pé, né? Pensando na mão. Vamos brincar um pouquinho aqui, me permita. Olha só a mão. Quanta habilidade essa mão tem. Isso é o pé falando. Quanta habilidade, quantas coisas ela pode fazer. Ela pode escrever, a mão pode trabalhar, a mão pode tocar, rapaz, violão, teclado. E assim, o pé, ao se comparar, ele vai se anulando. E o diabo se aproveita disso, porque ele deseja que isso aconteça, para te anular. É uma cilada. E através da comparação, caímos nessa cilada de Satanás. A mão, sim, ela é habilidosa. Bem mais hábil que o pé. Existem até mais esportes, né, que se jogam com as mãos do que com o pé. Mas que limitada seria a mão se o pé não levasse ela a diferentes lugares. O pé tem sua importância. A mão tem sua importância. O que é que nós aprendemos com isso? Não faça comparações. Descobre o teu dom. Qual a tua cooperação no corpo? Coloca fé nisso. Me lembro de quando eu era adolescente, abrindo minha vida um pouquinho com você. Mas muita gente me conhece, né? Há muito tempo. Não sei se eu era adolescente ou assim, da idade de Samuel. Aí, Samuel, pronto. E eu dei os meus primeiros acordes no violão e eu tocava escondido. Literalmente, escondido do meu quarto. Muito tímido, muito introvertido. Se minha mãe entrasse no quarto, não tinha quem fizesse eu tocar aquele violão. Imagina outra pessoa. Mas um dia, não tinha muitas pessoas da minha idade na congregação, e eu comecei a conviver com alguns jovens. Alguns desses estão aqui.
E me convidaram, fui parar num evangelismo. E esse evangelismo era dentro de um ônibus. O João está ali atrás, pode confirmar isso. E aí olharam para mim e disseram, ó, não tem ninguém para tocar hoje, é tu. Eu digo, não, mas eu só sei 3 músicas. E é arranhando, não sei nem como é que vai. Não, mas é você que vai. E aí João me botou dentro do ônibus. E eu estava tremendo dos pés à cabeça, igual como estou aqui agora. Algum rio doce desse da vida. E fui para a traseira daquele ônibus. E ali eu fiquei cantando as 3 músicas e tocando as 3 músicas que eu sabia. E repetia, não sabia mais nada. Eu tive que botar fé naquela situação e naquele dom que estava nascendo. E tive que colocar, com a ajuda do corpo, à disposição do corpo. Amém? Mas essa foi a minha experiência, né? Quantas experiências diferentes existem. E quantas experiências aqui entre nós o Senhor quer trazer à memória, quer relembrar, quer confirmar, para que você possa colocar fé, desenvolver o dom que o Senhor já te deu. Portanto, meu irmão, minha irmã, não te subestima ao se comparar com outras pessoas. Aquele que se subestima está bloqueando o seu dom, o dom que Deus te deu. Se há algo que Deus colocou em tuas mãos, faça. E assim você vai colaborando com o corpo, colocando em prática, nas pequenas coisas, com simplicidade, isso vai crescendo. Cada vez mais o Senhor vai melhorando, vai lapidando, vai fazendo. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar fé e colocar à disposição. Peguei um textozinho também de tantas pesquisas e coisas assistidas, de Jorge Mitian, ele contando a historinha da orelha pensando nos olhos. Eu achei uma graça aqui. E ele diz assim, existe uma história da orelha que admira o olho. Que lindo esses olhos, diz a orelha. E eu sou tão feio, tão feia. Todos sempre olham para os olhos, ninguém olha para a orelha. Como se movimentam os olhos, né? Assim, para baixo, para o lado, até meio assim. Como são lindos os olhos. Já eu, diz a orelha, sou um desastre. Tenho tantas voltas. Mas aí chegam para a orelha e dizem, orelha, não fale assim. Você não é um desastre. Você é uma orelha. Amém? E graças ao Senhor pela orelha. Quantos dizem amém por isso? Amém. E o olfato? Disse Jorge também. Onde está? Nem se pode ver. Não sabemos nem onde ele está. Mas está no corpo. Meu irmão, minha irmã. Isso não é um jargão, né? Você é importante. Deus te colocou neste corpo. Agora, Ele te colocou nesse corpo para que você funcione. Podemos dizer para quem está perto da gente? Meu irmão, minha irmã, você é importante. Deus te colocou neste corpo para que você funcione. Amém. Glória a Deus. Isso é igreja, irmãos. Todos os membros funcionando. Você tem um dom e este dom você precisa colocar a serviço dos demais. Então essa é a segunda verdade. Valorizar o dom que Deus colocou em tua vida. Terceira verdade sobre o corpo de Cristo. Cada membro deve valorizar a graça
e o dom que Deus tem dado ao seu irmão. Você valoriza o dom que Deus te deu? A terceira verdade é você, cada membro deve valorizar a graça e o dom que Deus tem dado ao seu irmão, à sua irmã. 1 Coríntios 12, 21, como nós já lemos também. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. A autossuficiência é filha do orgulho, mas a humildade vai em contra da autossuficiência. Sabe o que é que a humildade diz? A humildade diz: meu irmão, eu preciso de você. Isso é muito mais do que palavras, mas isso é no coração, de verdade. Valorizar aquilo que o meu irmão tem. A porção que Deus derramou na vida dele. O Senhor não olha o que a boca diz, mas Ele sonda o coração. Será, e essa pergunta eu faço para mim, faço para você. Será que realmente eu valorizo de coração a porção que Deus derramou na vida do meu irmão, da minha irmã? E aqui eu escrevi, para não errar, alguns exemplos que eu possa, no mais profundo do meu coração, isso é algo bem íntimo nosso aqui como congregação, que eu possa, do mais profundo do meu coração, dizer: Senhor, muito obrigado pela vida de Paulo, de Neide, Paulo Roberto, Neide, que nos ajudam deixando esse lugar arrumado, por este serviço, como são importantes para o corpo de Cristo. Estava aqui esses dias, naquele dia do problema do telhado. Neide é uma adoradora, viu? Ela bota lá o sonzinho dela e vai louvando, e vai limpando. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida de Guto. Ele está ali. Agora, hoje eu estou conseguindo enxergar ele daqui. Que nos ajuda aqui no som, que fica ali atrás, mexendo no seu tablet, tentando deixar as coisas equilibradas, tentando segurar essa turma aqui, né, Guto, para que não toque muito alto. Às vezes é difícil. Glória a Deus pela tua vida, pelo dom que Deus te deu, por tua Kombi, que leva os irmãos para casa depois do encontro. Quantos são gratos ao Senhor pelo serviço do nosso irmão, amém? Faz compra do acampamento. Sobe no poste lá da chácara, mexe na luz. Roberto também nos ajuda. Às vezes a gente tenta ajudar, mas a gente morre de medo de choque, mas eles não têm medo de choque. Me lembro da história que Roberto deu aula uma vez e a primeira aula dele era os alunos dele levar um choquinho para poder já se acostumar. Diógenes também, que ajuda nessa parte da elétrica. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que cooperam aqui para abrir, fechar, ligar o ar, né, a parte do lixo. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês me lembrem, irmãos. Vocês sabem que eu esqueço, né? E Obrigado, Senhor, pelas professoras. Professores também. Professoras e professores que semeiam na vida dos nossos filhos, levando a palavra do Senhor, que tem paciência. Obrigado também, Senhor, pelos discipuladores que abrem suas casas para a hospitalidade do reino. Mesmo com as suas lutas, abrem suas casas. Obrigado pela obra das cidades. Tivemos testemunhos aqui. Pelas cestas básicas. Pela visita ao lar. Pelas irmãs da cozinha, seja em encontros aqui, seja na chácara. Pelos lanches, pelos cafezinhos. Esqueci alguma coisa? Louvor. A mídia.
Enfim. Fala, homem. Eu não enxergo de longe, não. A projeção, a mídia. Que bota água ali. Já disse os músicos. Os músicos não precisam falar muito, não. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Os pastores. Vou chegar neles também. Precisa falar muito não, né? Irmãos, estão entendendo o que eu estou querendo falar? É outra. São outras partes do corpo que são importantes, essenciais. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 6, de 1 ao 4. Os apóstolos, olha só, são os apóstolos. Eles precisaram de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, né? Atos 6 diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos aqui reconheceram que precisavam do corpo, precisavam de ajuda, reconheceram suas limitações e se deixaram ajudar. Todo o corpo é importante, todo o corpo é essencial. Todos os membros. 2 Coríntios 2, 12, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito. Obrigado, querido. Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo não viu a Tito e foi para a Macedônia se encontrar com ele. Não queria estar sozinho, precisava estar junto do seu irmão Tito, seu filho na fé. Que o Senhor nos dê essa mesma atitude de querer não estar só, de querer não ser individualista, mas buscar estar junto ao corpo, valorizar o nosso irmão, valorizar o dom que o Senhor tem dado, que de coração possamos dizer: meu irmão querido, minha irmã querida, preciso de você, eu preciso de ti. Aquele irmão que está mais parado, que está mais quietinho, animar como igreja, encorajar, passar responsabilidades, tarefas, ideias, ajudar a descobrir o seu dom, talento que Deus colocou na vida dele, verificar com ele as disponibilidades, as disposições. Quantos dizem amém a isso? A quarta verdade: valorizar mais entre nós os que parecem mais fracos ou menos dignos. Isso é palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, no versículo 22 e 23. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Isto é palavra do Senhor, irmãos. Não nos guiamos por aparência. As aparências enganam.
Jesus, ele deu importância à mulher samaritana. Essa mulher estava com a vida toda enrolada, mas Jesus a tratou com paciência, com respeito. E essa mulher, desprezada por muitos, foi impactada pela presença de Jesus, e ela voltou ao seu povo, ao seu povoado, e trouxe ali belos relatos sobre a vida de Jesus. E a gente pode pensar, quem é que aparenta ser mais fraco entre nós? Posso estar até errado, mas alguns pensamentos. As crianças, vamos dar importância a elas. Os pobres, vamos dar importância a eles. Os calados, introvertidos, vamos dar importância a eles, a elas. Mais importância a cada um. São só exemplos. Mais honra, mais atenção. Os que parecem mais fracos são necessários. Aquela irmã que ora todos os dias pela igreja. Oi? Idosos. Amém. Aquela irmã que ora todos os dias pela igreja e ninguém vê. Mas como é importante para o Senhor. E no céu vamos ter muitas surpresas. Muitos galardões dados pelo Senhor. Portanto, igreja do Senhor, vamos honrar os que parecem menos dignos. Parecem, mas não são menos para o Senhor. Ele sabe. Quinta verdade. Todos os membros se preocupam uns com os outros. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se preocupar uns com os outros. Num mundo que estamos vivendo, onde o que só se prega é o individualismo. Mas aqui, e no corpo de Cristo, é o contrário do individualismo. Os membros se preocupam uns com os outros. E para que isso aconteça, nós precisamos estar cada vez mais tendo vida de igreja. Conviver com esse corpo. Saber mais sobre a vida do meu irmão. Se eu não convivo com meu irmão ou com minha irmã, como é que eu vou saber como ela está, como ele está, o que ele está passando, por que ele está chorando, por que ela está tão calada, por que ela está alegre, para que eu possa me alegrar também. Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não convivo com ele, com ela, nos interessar mais uns pelos outros? Mais contato, mais comunhão. Até coloquei aqui, ainda existe chamada telefônica. Glória a Deus pela vida do meu irmão Tonhão, que eu começo escrevendo e na quarta palavra ele liga para mim. Como isso é importante, né? Confesso que eu sou tudo digitando, né? E quando eu ouço a voz, aí é diferente, é o meu irmão. Até Léo também, Léo que já esteve conosco aqui também, é feito Tonhão. Eu vou digitando, ele liga para mim e passa 30 minutos no telefone. Léo Batera. Membro do corpo de Cristo. Aleluia. Mais contato, mais comunhão, mais cafezinhos.
levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros. Que a cada dia possamos crescer na consciência de corpo, consciência de unidade. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Estamos no final de semana abençoado, com alguns irmãos que convivemos desde a nossa adolescência até hoje. E passamos, de repente, ao ferro com ferro, né? Já passamos algumas situações. Sempre que estamos juntos, às vezes, agora a gente está mais maduro, amaciado. E como é gostoso, como é bom. E agora com os nossos filhos, né? Se preocupando, cuidando, orando por eles. Como é bom ter essa convivência. Como, pelo menos, eu me sinto protegido dos meus irmãos, que me conhecem há muito tempo, que sabem das nossas debilidades, dos nossos erros. Sabe muito mais do que aquele Jojó que grava um vídeo de vez em quando de música, mas sabe de verdade quem é. E no final de 1 Coríntios 12, no versículo 31, Paulo diz: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Um caminho mais excelente para chegar à unidade, para funcionar como corpo. Jorge Mitian também, falando sobre esse versículo, ele fala sobre esse caminho excelente, eu vou dizer em espanhol, ele diz, é la autopista hacia la unidad. É a avenida, é a via expressa, rumo à unidade. Geralmente, em muitos lugares, essa via expressa tem pedágio, né? É custoso. Você pode ir pela via local, que não vai pagar pedágio. Mas a autopista até a unidade, essa avenida, essa via expressa rumo à unidade. Esse caminho não é barato, ele é custoso. É muito mais fácil ser individualista. É muito mais fácil ser egoísta. É muito mais fácil se esconder na tua casa, fechar a tua casa. Nos custa entregar o nosso tempo, nos custa mexer na nossa agenda. Mas o Senhor se agrada daqueles que se envolvem com o corpo, que deixam de ser individualistas. Amém? E terminando 1 Coríntios 12 e começando o capítulo 13, que é 1 Coríntios 13, 1 e 3, Paulo diz, estou terminando, irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é o que nos faz parte da verdadeira igreja. Somente o amor de Deus, o amor de Jesus, é o que me faz funcionar como corpo. O amor é o que me faz esquecer de mim mesmo e colocar os meus dons a serviço dos demais. O amor é o que me faz valorizar o dom do meu irmão e da minha irmã. O amor
é a essência da igreja. Se não tiver amor, não tem igreja. É um corpo morto. O amor é a alma da igreja. É Deus na igreja. Porque Deus é amor. E onde há amor, aí está Deus. E este amor, querido irmão, querida irmã, é derramado em cada um de nós através do Espírito Santo. Como diz Romanos 5, versículo 5, né? Ora, a esperança não nos decepciona, não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais amor nós teremos. Quanto mais cheios do Espírito, teremos mais consciência do corpo de Cristo. Quanto mais cheios do Espírito, menos individualistas vamos ser. Judas capítulo 1, versículo 20. Judas 1, 20 diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Através da ação do Espírito, nós somos guardados no amor de Deus. Somos guardados de uma vida longe do corpo. Somos guardados de uma vida individualista. E este amor me faz colocar à disposição dos meus irmãos os meus dons e talentos. Quantos dizem amém? Já terminando, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Quantos dizem amém a essa palavra? E termino apenas com duas frases do irmão Douglas Gonçalves, que achei muito interessante aqui, realmente já termino. A primeira frase ele diz assim: quando lemos em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, isso revela o próprio Deus, que o próprio Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o ser humano foi criado à imagem dessa comunidade. Não fomos criados à imagem, uma imagem individualista. Amém? E a última frase, aqui eu termino, ele diz assim: a oração do Pai Nosso é usada como base para restaurar essa mentalidade coletiva. Jesus não ensina os discípulos a orar, meu Pai, mas ele ensina Pai Nosso. Toda oração é estruturada na primeira pessoa do plural. Nosso, nós, nos perdoa, nos livra. O que aponta para um relacionamento comunitário com Deus e entre os irmãos. Amém, igreja do Senhor? Amém? Podemos orar, podemos fechar os nossos olhos.